Então, vamos começar falando hoje sobre a mitose. Na última aula nós falamos sobre as diferenças básicas entre mitose e meiose. Aqui a gente vai falar sobre as fases da mitose e vamos falar também sobre como cada fase acontece. E vocês estão vendo aí na imagem abaixo que a gente tem intérfase, prófase, metáfase, anáfase, telose e as células filhas. As células filhas são o final da minha divisão celular. Então, a gente vai discutir basicamente cada fase, como cada uma delas acontece. No caso da intérfase, que vai ser a primeira que a gente vai discutir, vocês vão se deparar em pesquisas, em outros sites que vocês forem procurar, em vários sites na verdade, que a intérfase nem sempre é considerada parte da mitose. Por quê? Muitos consideram a intérfase o início do ciclo de divisão celular. Por quê? É nela que você tem vários fatores que vão culminar na divisão celular. Mas entra-se a discussão que tem estudiosos, tem sites que consideram que a intérfase não faz parte, tem sites, tem estudiosos que consideram que faz parte. Eu vou explicar ela para vocês e eu vou mostrar o porquê dessa discussão, tá bom? Então, acompanhando aí na imagem, vocês estão vendo um ciclo, certo? Esse ciclo, vamos tirar o zoom dessa imagem, né? Deu o zoom aí. Vocês estão vendo que nela, aqui em cima, está escrito início do ciclo celular. Quando eu falo do início do ciclo celular, nessa imagem que vocês estão vendo, ele já está falando da intérfase. Então, vamos deixar isso aqui bem claro. Eu estou falando aqui da intérfase. Ok? O que acontece é que a intérfase ela possui 3 fases antes mesmo de começar a divisão celular, ou seja, a mitose ou a meiose. Vocês viram o que eu acabei de falar? Antes mesmo de começar a divisão celular. Por quê? A divisão em si só começa na prófase. A intérfase ela faz parte da divisão celular, só que ela é a preparação para a divisão celular. É como se você fosse viajar e você se preparasse nesse momento. Então a intérfase seria essa preparação. E a fase M, que eu vou mostrar para vocês na imagem, seria a fase em que ocorre, no caso da divisão celular, a mitose ou meiose, no caso de uma viagem, a viagem propriamente dita. Ok? Então vamos lá. Eu vou grifar para vocês na imagem as fases da intérfase. Então temos a fase G1, fase S e a fase G2. O que acontece nessas fases? A fase G1, que é a primeira fase da intérfase, ela é responsável pelo crescimento celular. Então ela é responsável basicamente pelo crescimento da célula. A célula ela vai juntar nutrientes e tudo o que ela precisa para sobreviver. Lembrando que no final dessa divisão celular você vai ter 2 células. Então ela tem que juntar nutriente para no final da divisão celular ela ter nutriente suficiente e material suficiente para ter 2 células boas. Como que eu vou colocar para vocês? 2 células que estão aptas a sobreviver naquele tecido, naquele órgão que ela teve a sua divisão acontecendo, ok? Então, a fase G1 é extremamente importante para que a célula inicie a divisão celular, quer dizer, inicie a mitose ou a meiose, ok? Fase S, o que a fase S acontece? Na fase S, ocorre a duplicação do material genético. Deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Uma célula, ela tem quantos cromossomos? 46, certo? Deixa eu trocar a cor aqui para vocês enxergarem. Vamos de novo aqui. Então, ela tem 46 cromossomos, certo? Se eu duplico, quer dizer que eu estou multiplicando por 2. Então, vezes 2, quanto que eu tenho? 92. Então, nessa fase aqui, ocorre basicamente isso. Na fase S da intérfase, eu tenho a duplicação do meu material genético. Então, eu saio de 46 cromossomos para 92 cromossomos. Professora, mas por quê? Então, vamos lá, vamos na matemática.
eu comecei com uma célula com 46 cromossomos e tenho que gerar duas células com 46 cromossomos. Se eu for parte da matemática, que é uma divisão comum, 46 por 2, 23. Ok. Só que eu preciso de células idênticas à mãe. Células filhas idênticas à célula mãe. Então, em vez de eu fazer dessa forma, eu primeiro duplico meu material genético, quer dizer, eu dobro ele, depois eu divido ele por 2. Então, quando eu termino toda a minha divisão celular lá na telófase, eu tenho duas células com 46 cromossomos cada uma. Ok? Eu vou explicar isso em um gráfico, vai ficar melhor para vocês entenderem. Então, seguindo aqui, temos a fase G2. A fase G2, ela é a preparação para começar a divisão celular, que é começar a mitose ou meiose, ok? Dependendo de onde ela está acontecendo. Nesse ponto, é extremamente interessante que a célula tenha passado pelo ponto de checagem. Então, vou grifar aqui de novo, agora eu vou grifar de azul para vocês. Entre cada fase, eu grifei de azul aí, existe uma coisa que a gente chama de ponto de checagem, que é basicamente, vamos colocar isso no nosso dia a dia. É como se um policial parasse naquele momento e verificasse se tudo está ok. Então, dentro da célula é o quê? Esse ponto de checagem vai verificar se tudo o que tinha que acontecer naquela fase aconteceu. Por exemplo, fase G1, eu tenho que aumentar a minha célula, tenho que fazer a célula crescer. Deu certo, tá tudo certo, vai gerar a quantidade de células que eu quero no final da divisão celular? Beleza, então vamos passar para duplicação de material genético. Dupliquei, beleza. Tem 92 cromossomos? Tem 92, então a gente vai para G2. Foi para G2, deu tudo certo, bora para divisão celular? Beleza. Então ponto de checagem serve para isso, ok? Então espero que a interface tenha ficado entendida por vocês. Então vamos seguir? Vamos para a próxima fase? Então, deixa eu passar aqui. Vocês estão vendo um gráfico agora, certo? Então, vamos colocar a legenda do gráfico antes de mais nada. Então, nele eu estou falando da a variação da quantidade de DNA durante a mitose. Vamos colocar aqui, vamos falar em cromossomos. C vai significar 23 cromossomos, ok? 2C, 46 e 4C, 92, ok? Vocês podem perceber que nesse gráfico aí, eu vou passar o mouse aqui para vocês perceberem, é só seguir, vamos colocar, eu vou colocar de vermelho, seguir o vermelho. Vocês podem perceber que o gráfico, nossa, muito reto. Ele começa com 2C, então começou aqui no 2C e subiu para o 4C, ok? Diminuir o zoom de novo. Então, por que isso acontece? Professora, isso aqui eu não sei ler gráfico. Então, vamos ler aqui devagar, vocês vão prestando atenção, tranquilo que dá para entender. Quando eu tenho 2C no gráfico, eu tenho 46 cromossomos. Olhem a fase. Aqui embaixo, vou grifar agora de verde para vocês perceberem. Lá embaixo no gráfico, vocês têm lá escrito G1. Qual que é essa G1 é a fase do quê? Da intérfase, certo? Primeira fase da intérfase, beleza. Primeira fase da intérfase. O que acontece na primeira fase? Tem um crescimento celular. Vai alterar meu material genético? Não. Fase S. O que é a fase S? Segunda fase da intérfase, ok? Na fase S, eu tenho basicamente o aumento do meu material genético. Então, aqui eu tenho, vamos lá, sai de 2C para 4C, que está aumentando meu material genético. Então, 2C são 46 cromossomos. No início, aqui no início da fase S, eu tenho 46 cromossomos. No final da fase S, eu tenho quantos cromossomos? 92. 4C é igual a 92 cromossomos, ok? Então, na fase G2, eu mantenho 92 cromossomos. Depois, prófase, metáfase e anáfase, que é até esse pedaço aqui que eu grifei de verde, nós mantemos 92 cromossomos. Quando chega na anáfase, que eu vou explicar mais para frente para vocês, a anáfase é quando começa a separar a célula,
terminando na telófase. Então, nesse momento, vocês podem perceber no gráfico aí que ocorre uma queda da quantidade de DNA. Então, eu saio de 92 para 46. E quando inicia a telófase, eu já tenho duas pré-células que ainda não sofreram citocinese, com 46 cromossomos. Então, eu começo novamente, aliás, eu venho a ter novamente 46 cromossomos. Porque nesse momento eu preciso de duas células com 46 cromossomos. Ok? Então, vamos seguir? Na próxima imagem, agora a gente tem as fases detalhadas. Eu vou dar zoom para vocês, para a gente focar em cada célula separadamente, cada fase separadamente, ok? Então aqui a gente está falando primeiro da prófase. Prófase, ela é a primeira fase após a intérfase, quando você entra na mitose, ok? Vocês estão vendo que está escrito aí cromossomos duplicados em condensação, carioteca, nucleolo em desaparecimento. Então, o que acontece na prófase? O meu núcleo, ele vai realmente desaparecer. Meu nucleolo e minha carioteca, elas vão desfazer. Professora, o que é carioteca? Carioteca é uma forma que a gente costumava chamar o núcleo, ok? Mas, hoje, nomenclatura atual, a gente... Nossa, vou colocar de vermelho, gente. A gente utiliza o núcleo. Nomenclatura núcleo, ok? Pode ser chamado também de membrana nuclear, não tem problema, tá? Núcleo, carioteca, membrana nuclear. Depende do autor que vocês estão vendo, depende de onde vocês estão estudando. Ok? Então, fiquem atentos a essas nomenclaturas. Então, o núcleo está representado por essa bolinha amarela, bege, essa bolinha diferente aí. E essa bolinha, que é o núcleo, ela vai sumir na prófase. Por quê? Eu preciso separar o meu material genético, que foi duplicado na intérfase, certo? Foi duplicado na intérfase. Então, nessa fase, eu preciso que ele fique separado. Por quê? Vai ter 46 para cada célula, então eu preciso que ele se separe. Ok. Eu dupliquei. Durante o meu processo de duplicação lá na intérfase, eu também dupliquei as minhas organelas. Aqui em cima, eu vou riscar de amarelinho. Vocês estão vendo aqui, ó, bem aqui em cima, duas organelas idênticas. Essas organelas, eu vou falar um pouquinho delas mais para frente, elas são extremamente importantes nesse processo, ok? Então, vocês estão vendo aí que a prófase ela é bem simples. Eu tenho a condensação do meu material genético. Professora, o que é a condensação de material genético ainda por cima? O que é isso? A gente não está falando de cromossomo? A condensação do material genético é o seguinte, lá na intérfase, quando duplicou o material genético não condensado. Quando você chega na prófase, você condensa esse material genético em forma de cromossomo. Professora, mas você passou o gráfico, você explicou cromossomo. É comum a gente explicar o cromossomo, que é um momento mais simples de explicação. Por quê? É mais fácil você entender que você tem um cromossomo durante toda a divisão celular do que na intérfase você tem o DNA ou RNA, dependendo do tipo de célula, do que você tem... É mais fácil você entender que você tem cromossomo do que você tem DNA ou RNA. Só que não confundam. Quando eu falo material genético, DNA ou RNA. Posso explicar como cromossomo? Posso, não tem problema. Vamos seguindo? Na segunda fase, metáfase, o que acontece? Lembra das organelas que eu falei ali? Aquelas organelas, elas são trazidas. Vou colocar aqui, posso aumentar o zoom na imagem e mostrar na imagem para vocês. Elas são trazidas para os polos celulares. O que é polo celular, professora? Polo celular é as extremidades da célula, como se cada organela fosse para um lado da célula e simples, ela foi para cada um lado da célula, que a gente chama, biologia a gente chama de polos, ok? E quando elas vão para esses polos, vocês passam a ver no desenho esses fiozinhos brancos que a gente chama de fibras cromossômicas.
Qual que é a importância dessas fibras? Eu vou mostrar para vocês na próxima fase. Só que essas fibras, nessa fase aqui, elas vão se ligar às cromátides irmãs. Professora, mas você falou cromossomo, o que é a cromátide? A cromátide, ela é a parte do cromossomo que se iguala. Acho que é uma forma simples de dizer. Então, olha o que acontece nessa fase. Vocês estão vendo que os cromossomos estão alinhados? Vamos riscar aqui. Eles estão alinhados aqui no centro da célula. Quando isso acontece, a gente chama esse processo, aqui do lado está escrito, placa metafásica. Por que placa metafásica? Porque é um processo que acontece apenas na metáfase, e quando você está vendo esse processo de divisão celular no microscópio, você identifica a metáfase por causa dessa placa. E ela está alinhada no equador, quer dizer, na linha equatorial. Okay? Pessoal, qual a importância disso? Quando as fibras cromossômicas se ligam a esses cromossomos condensados, as cromátides pertencentes ali, ele vai se diminuir. Basicamente isso, ele vai diminuir, encurtar essas fibras. Quando essas fibras se encurtam, elas separam o material genético, separam o cromossomo. A importância maior dela estar alinhada no centro é que a gente tenha a certeza que vai metade para cada lado. Se não acontecer nada de diferente, vai metade para cada lado, ok? Então, seguindo, vamos lá para a prófase. Anáfase. Terceira fase ou quarta, dependendo de onde você está analisando. Aqui para a gente, quarta fase, a gente vai para a anáfase. Lembra que eu falei agora há pouco que ocorre o encurtamento de fibras cromossômicas? É o que vocês estão vendo aí, ó. Essas fibras brancas que estavam mais longas, elas começam a encurtar e a puxar o material genético para a extremidade, para os polos. Lembra que eu falei dos polos? Beleza. Polos opostos. Está escrito aí do lado, vocês estão vendo. E então ela começa a encurtar e puxar o material genético para a extremidade. Quando ela faz isso, você tem você consegue perceber o início da citocinese, ok? A formação da citocinese. O que é a formação da citocinese? Vou mostrar para vocês aqui. É quando... Desculpa, apareceu o Instagram ali. É quando começa isso aqui, ó. Esse pontinho que eu coloquei aí. Vamos dar zoom de novo. Quando começa esse processo aqui. Aqui embaixo dá para vocês verem também esse processo aqui. Ok? Outras coisas que vocês têm que observar também. Nesse processo aqui, como ocorre o encurtamento, normalmente vem a quantidade exata de cromossomos para cada lado, 46, 46. Então vocês observam no desenho aí que está a quantidade, mesma quantidade de um lado, está do outro lado, ok? Então isso é extremamente importante acontecer. Vamos para a próxima fase? Metáfase, telófase, troquei o nome. Na telófase, a gente tem finalmente da divisão da mitose, da divisão celular mitose. Que a gente tem a divisão citoplasmática. O que é a divisão citoplasmática? É a citocinese que eu falei agora há pouco. Que é essa divisão aqui, que vocês estão vendo essa linhazinha azul mais clarinho aí. Vamos passar outra cor em cima dela? Passar um azul mais escuro. Bem reto. Extremamente reto. Vocês estão vendo aí? Então, pessoal, vocês estão vendo aí mais ou menos onde eu passei a linha azul escura aí, é onde está acontecendo a divisão citoplasmática. Então, eu estou dividindo meu citoplasma no meio. A gente passa a chamar isso de citocinese, ok? E aqui também a gente tem o reaparecimento dos nucleus e a reorganização das cariotecas. Então, quando a gente vai lá, primeira fase, a gente perdeu o núcleo, aqui a gente tem os núcleos novamente, ok? Então, pessoal, essa é a mitose, um processo simples. Quando acaba a telófase, nós temos então duas células com 46 cromossomos. Acredito eu que tenha sido uma aula simples. Caso tenham dúvidas, podem comentar no vídeo
ou me chamar para discutir sobre a aula, ok? Então, até a próxima aula.